Olá, este é um espaço reservado para discutir os fatos que são notícia, para ler as entrelinhas das notícias, análise com pontos de vista diversos. Aqui é permitido falar cobras e lagartos de tudo. Para esta missão estão aqui comigo Mário Negrão, Hugo Mengarelli e Belmiro Valverde, todos professores da Universidade Federal do Paraná. E vamos começar falando sobre polêmica, é um tema que é polêmica praticamente todos os dias nos órgãos de comunicação, apesar dos protestos do professor Hugo, que são os organismos geneticamente modificados, os chamados popularmente de alimentos transgênicos. Na opinião de vocês, por que existe tanta polêmica em torno desse caso? Nós não vamos falar aqui, porque realmente nenhum de nós aqui trabalha com biotecnologia, mas por que existe tanta polêmica? Por que os alimentos transgênicos viraram bandeiras de luta? Quem se habilita? Quem começa? Hugo Mengarelli. Tá bom. Olha, nós deveríamos ver não simplesmente a questão dos transgênicos e do alimento, sino do corpo humano, né? Ou seja, Frankenstein está aí. Então, Frankenstein é tudo, são frutas, corpo humano, tudo tem que ser trabalhado, tem que ser maior, tem que ser mais importante, né? Ser mais importante no sentido para inglês ver, porque uma fruta, você pega esses morangos que vêm aí, não? Todo bem custodiado por expertos, e quando você vai comer, olha, nem com 1 quilo de açúcar você consegue ter um gostinho mínimo doce de morango. Por que tanta polêmica? Será que não é porque existem apenas duas partes que estão discutindo? Dá a impressão assim que existe um certo mutismo por parte da comunidade científica. Quem fala dos transgênicos é a empresa, ou as empresas que produzem os transgênicos, e as organizações não governamentais, ambientalistas, evidentemente. Eu acho que na questão do transgênico está havendo política demais e ciência de menos, né? Porque, em primeiro lugar, você realmente, por trás dessa suposta briga científica, tem uma bilionária batalha comercial, que é Monsanto versus os outros. Então, obviamente, ninguém quer que uma companhia detenha uma patente de um processo de mutação que possa significar para ela um grande avanço em relação aos demais. O que eu acho, né, Ney, é o seguinte, é que a ciência é chamada, muitas vezes, para cohonestar essas brigas. Quer dizer, então, você vê, já existe a experiência de vários anos na Argentina, dos transgênicos. Já existe experiência, inclusive, clandestina no Brasil, aqui do Rio Grande do Sul. Já existe experiência no mundo. Será que a comunidade científica, como você disse, não é capaz de extrair dessa experiência observável, né, alguma coisa mais do que essas teorias meio gasosas que você vê por aí? Então aparece aí a história, não, porque porque os transgênicos, ninguém sabe o que vai acontecer com eles. Eu sempre faço uma comparação meio cretina, mas é absolutamente pertinente. Você pedir para a pessoa que produz alguma coisa, que provar que ela não faça mal a curto, médio e longo prazo, é como um pai que chama o noivo da filha e diz assim, você me prove que você não é casado. É impossível você provar que você não é casado. Agora, se você chegar e dizer assim, você me prove que você é casado, o cara vai em casa, pega o certidão de casamento, traz e mostra. Quer dizer, então, essa discussão é uma discussão infindável, porque quando você diz assim, não, mas os estudos mostraram que não faz mal. Daí diz assim, mas a longo prazo. Aí fica uma história muito parecida com o que nós vivemos com o ciclamato, por exemplo. O ciclamato no Brasil, durante 10 anos, todos se lembram disso, no mundo inteiro, ficou proibido no Brasil. Os diabéticos não podiam tomar, inclusive, certos produtos porque não podiam ser adoçados à base de ciclamato, porque havia uma suspeita de que eles davam câncer. Depois chegaram à conclusão que dava câncer, realmente. Se você tomasse mais ou menos 1 quilo de ciclamato por dia, o ciclamato, como se sabe, é uma coisa que você toma em gotas no café, 3 gotas no café, você ficaria talvez doente, né? Então, eu acho que eu, sem tomar uma posição, como diz sobre o assunto, que eu não entendo disso, mas eu acho apenas que tem pouca ciência e tem muito falatório. Eu acho assim, eu queria trazer uns dados que eu sei que eu também não sou técnico. Todo mundo aqui é curioso. Curioso, né? Mas eu queria falar umas coisinhas que talvez ajude. Assim, primeiro, o que a gente quer dizer com transgênico aqui? A gente está dizendo o seguinte, uma técnica nova que a Monsanto está usando, que é meio diabólica, né? Que é assim, você pega primeiro, eles têm um herbicida chamado Roundup, e esse herbicida, então, é um herbicida que mataria tanto a soja quanto a erva daninha, mataria tudo. Então, o que eles fazem? Eles pegam a bactéria, né, e enxertam um pedaço da bactéria dentro desse gene, que é o antídoto para o Roundup. Então, essa semente ficou chamada Roundup Ready, né?
Então, é uma semente muito engraçada, porque é uma soja muito engraçada, porque assim, você joga o pesticida mata as ervas daninhas, mas como essa planta de soja está protegida contra o pesticida, as ervas daninhas morrem e a soja continua florescendo, né? Bonita a ideia, né? Vamos ver o que acontece na prática. O que acontece realmente? Primeiro, um estudo na Inglaterra, que foi lançado agora, mostrou assim que o único transgênico, eles estudaram o transgênico em 2 aspectos, que esse é o que nós temos que ver, o transgênico tem que ser estudado em 3 aspectos, eu acho. O impacto sobre o ser humano. Segundo, a real eficácia dele econômica, né? E terceiro, o impacto ecológico que ele pode ter. O impacto econômico, vamos lá ver. Lá na Inglaterra, o que eles fizeram? Estudaram beterraba, soja e milho. O único que não prejudicou o ambiente foi o milho. E qual foi o prejuízo da soja lá? O prejuízo da soja foi uma coisa curiosa, que na medida que esse plano diabólico aí, que a Monsanto faz com ela mesma, né? Quer dizer, ela produz o herbicida, depois ela produz a planta que é sensível, que é resistente ao herbicida. Bacana isso, né? Parece vírus de computador, né? É como você dá o vírus da AIDS, dá a cura, dá tudo ao mesmo tempo, né? Quer dizer, você tosse na cara do sujeito, dá tuberculose para ele, já injeta o remédio da tuberculose no braço. O que aconteceu lá? Aconteceu uma curiosidade, apareceram ervas daninhas resistentes ao herbicida também, quer dizer, ficou pior a situação, né? Como é que ficou a situação na Argentina, né? Veja aqui no Brasil, a média da produtividade da soja aqui é 2.800 quilograma por hectare, né? Isso aí é o que uma soja boa produz, é o que a soja goiana produz, que é a soja que nós temos, que é melhor do que a transgênica, porque ela é resistente a tudo, ela cresce, ela é econômica e não é por manipulação genética, né? É simplesmente por manipulação de cruzamento mesmo. E ele é psicanalista ainda, não é agrônomo. Aí, o que aconteceu? Quando aplicou na Argentina deu 2.500 quilograma por hectare, deu menos da média brasileira. E no Rio Grande do Sul foi a mesma coisa. Quer dizer, está provando o seguinte, que a planta transgênica não é mais econômica, né? Até agora ninguém provou que você consegue passar de 3.000 quilograma por hectare usando o transgênico, nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas isso é muito promissor, Mário, porque se isso for verdade, os agricultores não... A lei da economia, da economicidade é a que mais sensibiliza eles. Se isso for verdade, em 2 anos acaba o transgênico no Brasil. Bom, um agrônomo do Rio Grande do Sul até disse, como é que você pode explicar, perguntaram para ele assim, na Folha de São Paulo, como é que você pode explicar que no Rio Grande do Sul houve um aumento da produtividade em 2 anos de 41%. Ele falou, bom, mas foram 2 safras excelentes, o tempo foi bom no Brasil inteiro, e toda a safra foi boa da soja no Brasil inteiro, não foi só lá, né? Então, quer dizer, que o transgênico não fez diferença nenhuma, o que nós tivemos foi uma safra maravilhosa de soja esse ano, né, que foi um milagre, uma bênção para o Brasil, né? E não foi o transgênico que fez essa diferença, né? Quer dizer, que isso é um aspecto. O impacto sobre a economia parece que é negligente. Aí você diz assim, então por que esse escândalo? Então vamos examinar direitinho quais são os países do mundo que permitem agora o cultivo do uso transgênico. Canadá, Argentina... E Estados Unidos. Não, nos Estados Unidos é proibido. Nos Estados Unidos você pode pesquisar sobre transgênico, mas não é permitido o cultivo de transgênico ainda. E quer saber uma coisa mais engraçada? Os americanos, quando compram a nossa soja, quando ela é não transgênica, eles pagam $10 a mais por quilo. Quer dizer, eles vendem para a gente o herbicida e a soja transgênica, mas eles pagam mais caro pela nossa soja não transgênica. Eles querem nossa soja não transgênica. Os únicos países que eu levantei que são autorizados agora a plantar soja transgênica é a Argentina, Canadá, Alemanha, se não me engano, né? Mas a Alemanha acho que só pesquisa. Mas os europeus estão resistindo muito aos produtos geneticamente modificados. Os ingleses, o Hugo falou aí para inglês ver, mas os ingleses eles são muito reticentes com relação a isso. Quer dizer, isso faz parte da cultura dos europeus, eles têm um pouco de resistência a isso. Como é que vocês analisam esse fato dos europeus estarem pagando para ver? Será que foi uma vacina contra a doença da vaca louca, onde a comunidade científica ficou omissa durante algum tempo e parece que quando aconteceram os episódios da doença da vaca louca, pegou todo mundo de surpresa? Você vê, a questão da vaca louca é uma questão realmente preocupadora, porque você vê, uma boa parte do problema da vaca louca vem do fato de ter sido uma coisa do tipo do Frankenstein, como diz o Hugo, né? Começaram a pegar e fazer com suplemento alimentar para o gado, ossos de gado moído, quer dizer, farelo de osso.
e o gado contaminado contaminou o outro. Isso mostra que você tem que ter muito cuidado. Apenas o ponto que eu levanto sempre é que existe um certo fundamentalismo nisso. Você vê aqui, por exemplo, proibiram todos os alimentos geneticamente modificados. Bom, nessa altura do campeonato, todos os produtos, inclusive, geneticamente modificados. Eu tenho a impressão que há um pouco de exagero em você não colocar um pouco de ciência. Quando você coloca esses dados, eu acho perfeitamente razoável conduzir a discussão nessa direção. Mas não nessa direção plebiscitária de entrar lá o MST com bandeira na mão. E tem mais do que você falou da Europa, eles não estão subvencionando, eles estão, você vê, nós estamos reclamando aqui dos americanos que estão empatando a gente, né? Os europeus estão investindo em média $1 bilhão, né, por ano, parece, por mês, alguma coisa assim, subvencionando a agricultura deles. Quer dizer, eles estão um pouco ligando para o transgênico, eles têm uma subvenção de agricultura que é maior do que os americanos. Então, na verdade, a minha opinião é o seguinte: transgênicos é uma coisa maravilhosa para o ano 2200, né? Quando isso for bem pesquisado, quando todo o impacto sobre o ambiente for resolvido, porque mexer em gen, eu acho assim, nós estamos mexendo numa caixinha de Pandora. Todos nós, pessoas que nós profetizamos ser cientistas e intelectuais, nós precisamos cultivar um profundo respeito pela humanidade, um profundo respeito pelo planeta. Deus colocou genes e fechou essa caixinha para a gente não mexer. Porque nós não somos para mexer nisso por enquanto. Não, vai demorar bastante. Aí eu não concordo. Aí Deus nos colocou também a capacidade de mexer na caixinha de uma forma razoável. Eu acho que aí está um dos problemas que eu venho pensando e discutindo há muito tempo, né? Ou seja, a ciência quer matar a Deus. Matou. Isso foi o Nietzsche, né? E ela veio no lugar de Deus. Então, como disse meu amigo aqui, professor Delmiro, a ciência pode mexer tudo. Tem direito e obrigação a mexer tudo. Não importa o que dê disso, né? Porque com os transgênicos se pode pensar da seguinte maneira. Ou seja, bom, se os transgênicos são uma coisa que pode trazer problema, para que continuar com a energia atômica? Que temos agora o suficiente para acabar 4 vezes com a humanidade. Então, eu, por exemplo, me ponho a pensar às vezes, ao passo que vamos a comer dentro de 20 anos, porque já os frangos são inflados, são frangos especiais que têm gosto de frango se você tem sorte. Você tem que comprar fruta. Quando você compra a fruta verdadeira, paga 4 vezes mais cara, porque acha pouco e é muito boa. O resto é baratinho, mas quem come essa fruta? Muitas delas está com todo esse tipo de herbicida que usam, pelo amor de Deus. Mas veja uma coisa, olha aqui, uma coisa que ele está esquecendo, né? Que, vem cá, os africanos estão experimentando com transgênicos de plantas resistentes à seca, quer dizer, o mundo precisa de alimento, mas não precisamos de transgênico. Olha aqui, a nossa sojinha goiana é humilde, ela é feita de simples cruzamento lá, de padre mendeliano cruzando uma plantinha com a outra, e a gente conseguiu um produto melhor do que com toda essa manipulação genética. Agora, então não precisa de transgênico, a gente pode usar a nossa imaginação. Bom, isso é um outro argumento, se o Brasil precisa ou não de transgênico, aí eu acho que a coisa é outra. Agora, você vai para uma região tropical, em que o problema da praga, o problema do gafanhoto, o problema do inseto, é um problema que a pessoa não morre do transgênico, mas morre de fome, porque a produtividade é zero. Hoje não você, nessa altura do campeonato, tipo mas claro que existe. Mas não aqui, nós temos condições de combater isso aqui. Claro, se me fala na África, em alguns lugares, evidentemente, mas aqui a coisa é diferente. Será que a solução está por aí? Se o Brasil octuplicasse a sua safra, octuplicasse tudo, 8 vezes mais tudo. Isso vai matar a fome do Brasil? Não, porque matar a fome não é só fazer mais comida. É uma questão social, política, agricultura, científica. É muito ampla essa coisa da fome. Então não é só aumentar o economia, mas nós precisamos de mais comida. Posso colocar uma coisinha só? 30 segundos. Ok, 30 O bloco já acabou. O que mais cresceu no Brasil este ano é as joias de luxo, mercadoria de luxo, que tem entre 300 e 500 mil pessoas no Brasil, ou seja, mais ou menos, não chega a 30% da população brasileira, 0,30% que compra isso aí. Isso cresceu muito, 35%. O que mais cresceu no Brasil foi isso, ou seja, a venda de produtos de joias, por exemplo. E tem gente que passa fome, né, Negrão? Fome é complicado, fome não é só arrumar comida. Mas eu concordo, a gente precisa achar um jeito de produzir mais comida. Bom, nós estamos com fome de tempo. Nós, infelizmente, vamos ter que encerrar esse bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos falando cobras e lagartos sobre tudo. É só um instante.
Você assiste o programa Cobras e Lagartos, um espaço para análise dos fatos que são notícia. Para isso estão aqui comigo os professores Mário Negrão, Hugo Mengarelli e Belmiro Valverde. Bom, nós tivemos recentemente, vamos mudar de assunto agora, né? Nós tivemos recentemente notícias de ministros que viajaram por conta do seu, do meu, do nosso dinheiro para participar de um encontro religioso e dos Jogos Pan-Americanos. O que acontece que, por acaso, esses ministros são do PT, o Partido dos Trabalhadores, que durante muito tempo pregou a moralidade pública. O que está acontecendo com o partido que está no governo? Quem começa? Eu tenho uma teoria. Eu temo que talvez as pessoas possam chegar a entender mal, mas eu estou obrigado a colocá-lo, porque senão, para que venho aqui? Eu acho que quando assumiu Lula, tanto eu como minha companheira, minha esposa, Jandira, choramos de emoção e de uma certa alegria, porque havia uma alegria muito grande, porque por primeira vez na história do Brasil fazia uma ruptura. Só que eu falei para Jandira, haverá ruptura se o pessoal não se vislumbra. E isto tem como origem o fato de que, em certa ocasião, estava lendo Machado de Assis, e de um escravo que ele tinha, e que tinha sido liberto, e que na rua azotava um escravo violentamente, como ele, o personagem de Brás Cubas, azotava ao escravo. Ou seja, o escravo foi livre para ter um escravo e azotá-lo. Não quero dizer, gente, por favor, não quero dizer que o Lula está azotando a gente neste momento, azoitando, não? Então, eu me pergunto o seguinte, não? Ou seja, que passa com um governo que, eu digo, um governo que o povo votou no PT, porque devia fazer uma transformação, e por um termo de tal governabilidade, que isso se usa em todas partes, está se globalizado também isso, virou piti. É uma questão que a mim me deixou mal. Mal. Eu gostaria que eles falassem, tenho mais para falar sobre isso, olha, tem um monte, né? Mas uma das coisas que eu gostaria de falar, por exemplo, é o seguinte. Independentemente de se Benedita da Silva pegou dinheiro ou não dos cofres públicos, ou seja, dinheiro da república, coisa pública, para uma coisa particular, coisa que parece que nossos políticos têm uma coisa muito especial para fazer isso. Ele pegou e já está tranquilamente denunciado, denunciou o próprio jornal oficial quando colocou isso. O pior não é só o que ela fez, sino que me vem o vice-presidente a dizer que ele é responsável porque assinou sem ver. E continua de vice-presidente. Isso é que é uma coisa terrível. Ou seja, que passam as coisas e não passa nada. Porque o PT não está mais na oposição agora para fazer essa denúncia. Agora temos que vir aqui nós, povão, e aí sim é onde começa a política. Eu faço uma distinção, e sempre discuti com o pessoal do PT, né? E pessoal que fundaram o PT aqui, eu discuti o seguinte, o PT não deveria nunca se preocupar por chegar ao poder. Não, o PT deveria ser um partido de criadores de cidadania, de criadores de cidadão, e não importa de que partido, de cidadão que votou em tal, em outro, naquele outro, e sair na rua e quebrar o pau se necessário, porque extraíram o que eles prometeram no começo. Não, hoje se trai e está tudo bem. Mas hoje, quer dizer, as pessoas que hoje contradizem essa postura do PT são chamadas de radicais. O que o senhor acha disso, professor Belmiro? O senhor que achou engraçado aí o piti do Hugo. Olha, eu acho que esses episódios, eles são reveladores de várias coisas. Em primeiro lugar, eu acho, até o Mário estava dizendo isso antes de começar o programa, é que a sociedade está com um nível de tolerância lá embaixo, né? Quer dizer, porque o negócio da Benedita é um pecado mortal, mas que podia levar uns 10 Padre Nosso e 50 Ave Marias no máximo, né? Mas não é para uma condenação eterna, né? Agora, ela foi de uma burrice exemplar, porque ela não entendeu, apesar de ser uma pessoa que está na vida pública há muito tempo,
que isso dela ir viajar e criar um pretexto vai sensibilizar muito mais as pessoas do que os caras que estão metidos com os 30 bilhões de dólares do Banestado, que é mais difícil de entender, porque a conta CC5, porque daí faz não sei o que lá, daí faz um placement, isso tudo é muito complicado. Agora, a pessoa da rua entender que alguém inventou uma reunião para poder viajar com o dinheiro do Estado, isso é fácil, né? O outro arranjar 2 empregos para a mulher e para a ex-mulher, que eu acho o pior de todos, esse negócio do Luiz Eduardo Soares, que descobriu de repente que a mulher dele era a pessoa mais importante na área de segurança no Brasil e a ex-mulher era a segunda mais importante. Mandou a mulher e a ex-mulher. De preferência nessa ordem. Não ganhava 47 mil reais. Ele era mormão? Não era. Parece que não eram simultâneos, cara. Então dá para duvidar, né? Então eu acho que o episódio mostra várias coisas. Primeiro, eu acho mostra o valor da transparência. Quer dizer, a sociedade se escandalizou com isso. E eles se viram lá o que é escandalizar, que os 2 casos do Agnello Queiroz e do Luiz Eduardo Soares, eles antes que o negócio explodisse já pediram demissão, caíram fora, né? Pediram demissão não, ou devolveu o dinheiro num caso e botou a mulher de volta para casa no outro, né? E pediu demissão. Mas mostra que a sociedade está mais atenta. Mas por outro lado, para o pessoal da oposição é até divertido, né? Porque você vê o cara ali, né? Vergastando você, né? É o catão, joga pedra na tua vidraça, daí quando ele vai para o lado da vidraça ele faz coisa muito pior do que aqueles que ele condenou, né? Eu acho que foi um episódio instrutivo, sabe? Gostei de ver até como é que se reagiu a isso, né? E mostrou claramente que a sociedade está atenta. Mas, Negrão, Eu vejo se a gente botar o PT no divã, qual que é a análise? Vamos botar o PT no divã. O que aconteceu com a personalidade do Eu queria botar o PT no divã mesmo, olha aqui. Vamos olhar para essa história em níveis progressivos de escuridão. Né? Quer dizer, vamos começar com a clareza. A clareza é assim, tolerância zero, tá? O Agnello, a Benedita, o secretário, né? Todas essas pessoas fizeram pecadilos, né? Para R$ 4.800 é uma piada perto do que já se roubou, já se jogou aqui. Mas é a tolerância zero. Nós não estamos mais aguentando isso. Tolerância zero, a gente não pode esquecer que desde que o PT foi fundado, o PT sempre combateu isso, né? Sempre foi isso, né? E agora é diferente, né? Quer dizer, esse é o lado agora. Agora vamos descer um pouquinho mais na escuridão, né? Um pouquinho mais na escuridão. Dissidências enormes dentro do partido, né? Membros do partido, Miro Teixeira levantando em caminhão, falando do governo abertamente, metendo o pau. Quer dizer, o que está acontecendo? Um movimento aí político que a gente não está vendo direito, né? Porque a gente não pode ver essas coisas direito, mas se a gente olhar muito, a gente vê. Olha só, 120 dissidências só nesse segundo semestre para cá de deputados. Passando para onde? Para o PT? Não. Passando para o PSDB e para o PFL. Quer dizer, passando para os partidos que apoiam o governo. E por que eles não puseram entrar para o PT, então? O que está acontecendo ali que o PT fecha? Então, essa segunda coisa preocupante é o seguinte, dessa dissidência toda, o que eu estou ficando com medo é do PT virar uma segunda ditadura. Porque, olha aqui, ó, de repente, o PT está crescendo, a oposição está se calando, de tal forma que até dentro do próprio partido as pessoas estão se sentindo no direito de reclamar, porque alguém tem que falar alguma coisa, né? Então, eu fico preocupado com isso, assim, com esse tamanho de coisa que está acontecendo. A ideologia linda do PT, que a ideologia do PT é bonita mesmo, né? E quem quiser falar mal, fala administrativamente, muita coisa, mas a ideologia é bonita. Não sei se vai funcionar ou não. Ideologia? É muito boa, toda ela. Qual? Que está no papel. Agora? Não, que está no papel, né? Mas vem cá, então, se a gente for fazer Então agora... vamos esquecer o que falamos, o que fizemos e escrevemos. Tudo. Porque, escuta, Negrão, eu concordo com você. Eu nunca fiz isso. E nem estou nessa posição, nem brincando. Mas há certas coisas. Por exemplo, eu fiquei doido quando o Kirchner enfrenta o FMI e aqui nós arregaçamos a calça. Eu não posso acreditar nisso. E nós falamos de unidade latino-americana. Isso é piada. Olha, nós não temos saída. Desculpe, eu não acredito que vamos a criar o Mercosul, nem vamos ampliar o Mercosul, porque não há espírito nosso latino-americano. Estamos inseridos naquela famosa questão que nos colocava Bolívar em 1819, aquela coisa meio dividida em sermos, por um lado, indígenas, por um lado, queremos a terra, queremos viver na terra de nossos índios, com ele, e por outro lado, com toda uma educação, uma língua, direito que vem da Europa. Ou seja, ele disse que é extraordinária e terrível essa situação. Então, e nós estamos assim. E quando grita norte-americano, então queremos saber quem dos dois é mais servil.
E a Argentina não foi. Que servilismo foi da Argentina com Menem, que os argentinos viajavam só com o documentinho. Gente, isso, me desculpe, eu não sei, eu posso estar muito velho, não? Mas eu não consigo entender que a gente não está vendo, e quando você fala dos yankees, falam de americanos, não está vendo que 20 e tantos anos atrás, nós tínhamos um brasileiro que cantava "Soy loco por ti, América", não lembra? Caetano Veloso. "Soy loco por ti, América", canta em castelhano, toda a coisa. Me entende? Ou seja, pelo menos há uma tentativa de que a América somos todos. Hoje não. Hoje deixamos de ser América. Nós somos, em todo caso, América Latina, como muitos denominaram. América Latina, porque é isso, estamos na M, como consequência de quê? De toda uma política organizada dos Estados Unidos, desde o famoso Plano Condor, não? Que veio antes, todo o outro plano, o plano Condor foi o plano de repressão militar nos anos 70, não? Mas que já vinha anteriormente. Gente, pelo amor de Deus... Professor Belmiro, só um minutinho. O senhor queria fazer uma colocação? Não, é que desculpe, não, vou esperar o Hugo acabar o argumento. Não, eu quero dizer simplesmente o seguinte, de que nós estamos detrás de uma política na qual não conseguimos quebrar essa hegemonia que tem o norte-americano em cima da gente, a parte hegemonia que ha tomado a nossa cultura em todos os cantos. E quando volto a dizer, vocês falam americano, eu fico arrepiado, porque você é uma pessoa esclarecida. Agora imagine o resto. Mas veja, eu acho que, no meu julgamento, a política externa do Lula ainda é o que se salva. Porque eu acho que ele está sendo hábil exatamente em juntar esses cacos. Porque não existe América Latina. A América Latina como ente político não existe, nunca existiu. É o modelo Nora Ney, aquela cantora, o Ney não era nem nascido, que cantava "Você vive ao meu lado, eu não tenho você". Quer dizer, você tem do lado, você tem o Brasil, e do outro lado você tem a América Hispânica. Nunca tiveram nenhuma identidade política, nunca conseguiram fazer nem a LAUC, nem a LAD, nada, nunca conseguiram fazer nada, nem o Mercosul junto. Não rolou nada. Agora, eu acho que o Lula está sendo hábil em pegar, por exemplo, se aproximar do Néstor Kirchner, está se aproximando do Chile, está se aproximando da Bolívia, está se aproximando do Alejandro Toledo, que está fazendo um péssimo governo no Peru, está se aproximando do Hugo Chávez, que é um chato completo, só aguentar o Hugo Chávez, a cada vez que tem uma crise lá, corre aqui para pedir aconselhamento. E isso é que eu acho que, no mínimo, monta uma certa força continental, mais do que qualquer outra coisa. Então, a parte doméstica eu acho muito ruim. E tem uma coisa, Belmiro, que eu lembro muito bem, que você deve conhecer um grande economista e um grande pensador chamado John Kenneth Galbraith, né? Que ele disse uma coisa muito interessante uma vez, que eu acho que a gente tem que lembrar nesse momento, quando a gente quer entender o governo Lula e entender tudo o que está acontecendo. Ele disse assim: tolo é o eleitor que fica preocupado com as características pessoais, políticas ou morais de um candidato. Porque todo mundo sabe que quando você senta no poder, você não tem muita opção. Você tem que fazer aquilo que tem que ser feito. Né? Você vê que na economia, o Lula está copiando o Fernando Henrique. Ele não está copiando o Fernando Henrique. Ele está fazendo a única coisa que pode ser feita. É a única coisa decente, moral que pode fazer, é isso agora. Então, na verdade, a gente fala desse povo todo, mas quem já sentou no poder? Eu nunca sentei no poder, mas já conversei com algumas pessoas que ficaram perto do poder. E o cara que está no poder, ele não tem muita opção. Ele tem que fazer o que tem que ser feito. Mas, então você concorda comigo que o PT nunca deve ter chegado ao governo? Ah, bom, é muito mais confortável você ficar do lado da oposição. Não só confortável, porque me parece que se ficava o pessoal de Fernando Henrique, isto eles fariam com muita... Não, o que eu acho assim, o PT poderia ter chegado no governo, mas não nos emocionando, devia ter nos informado sobre as coisas. Não, porque ele emocionou todo mundo, levantou a expectativa de todo mundo, mas se você pensar bem, olha aqui, eu estou tentando botar minha cabeça, estou ficando mais velho, estou tentando ficar mais equilibrado. Eu pensei assim, o que o Lula fez esse ano? Até que não foi tão ruim. Ele fez uma coisa boa. A única coisa boa que foi, o nosso crescimento foi zero. O Financial Times de Londres até publicou ontem a opinião deles sobre nós. E eles deram para nós até melhor, deram 0,5% de crescimento. Ainda deram 0,5% para a gente, que eu nem sei se existe. Então, o que isso tudo quer dizer? O que isso tudo quer dizer? Que o Lula levantou muita expectativa nossa. Muita nossa expectativa. Nesse ano, o que ele fez? Estabilizou um pouquinho a economia. E talvez, eu vou ficar nessa esperança, eu não sou petista, né? Eu nunca fui, votei contra. Mas eu acho assim, uma vez que o homem está no partido, agora vamos ajudar.
né? Vamos ajudar, porque senão não adianta. Ele vai estar aí 4 anos mesmo, ninguém vai querer matar ele, então vamos colaborar. Mas então o que aconteceu? Esse primeiro ano até que o saldo foi bom, né? O crescimento foi 0, né? A gente não vai ficar impressionado com esse juro Selic, porque isso aí foi necessário, isso é manipulação, não é que melhorou nada. Mas quem sabe no ano que vem nós vamos ter uma base para o verdadeiro crescimento. Eu gostaria de acreditar nisso. Né? Eu tenho um amigo, opção, o Hélio né? Mata, que ele divulga sempre o que ele chama octólogo do agente de mudanças. As 8 regras para o cara mudar alguma coisa. E a primeira diz assim, mantenha-se vivo. Porque realmente, pô, o herói que morre no primeiro minuto do jogo não faz sentido, né? Então, eu acho que ele se manteve vivo. Quer dizer, o negócio do Palocci foi muito bem para se manter vivo. Eu opino como Clóvis Rossi. Clóvis foi muito claro quando colocava, no começo era a governabilidade. ¿Por qué? Pelo amor de Deus, atacaram de todos lados. Claro. Disso não há dúvida nenhuma. Mas passou um mês, passou 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, estamos no 10º mês e ainda estamos com a questão da governabilidade, quando há coisas concretas para fazer. Bom, entende? Essa é uma das questões que eu infelizmente esse bloco chegou ao final e a gente só pode dizer PT saudações. Vamos ao próximo bloco. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos falando de cobras e lagartos. Você está assistindo o programa Cobras e Lagartos, um espaço para análise dos fatos que são notícia. Comigo aqui no estúdio, Mário Negrão, Hugo Mengarelli e Belmiro Valverde. Bom, neste último bloco vamos falar um pouco sobre os Estados Unidos. A questão dos Estados Unidos no Iraque. Essa semana nós tivemos 2 fortes ataques, 2 ataques violentos, que mostram que a guerra está longe de acabar. O povo americano, será que já se deu conta disso? Mário Negrão, você que tem um pé nos Estados Unidos, ou teve pelo menos. Tive. Eu acho que já. O americano... Eu acho assim engraçado. Primeiro eu quero dizer uma coisa. Eu fico muito desconfortável com essa palavra americano. Né? Porque eu passei muitos anos da minha vida também, lá, né? Eu fico muito desconfortável. Sabe por eu quê? sou americano. Porque tem se você não sou um problema de vocês. Mas eu de pequenininho aprendi que eu sou americano. Mais que os Yankees. Quando nossos antecessores chegaram aqui, seja na Espanha, espanhóis como portugueses, chegaram antes que os ingleses. Bom, concluamos. Então, eu acho assim, tem muitos norte-americanos, muitos. Se você vai para a Califórnia, parece que você está na Bahia, né? Todo mundo relaxado, a vida é uma boa. Se você vai para Nova York, parece que você está em São Paulo. Né? Se você vai para Kansas, não sei onde é que parece. É tanto lugar diferente, é tanta cultura. Os Estados Unidos é um país de diversas culturas. Então, eu fico muito desconfortável com qualquer tipo de generalização lá, porque é muito difícil, é tão grande e tem tantas pessoas. Agora, uma coisa é verdade. Existem princípios, alguns princípios que unificam, algumas ideias unificam esse povo. Uma delas é assim, eles são apaixonados pelo von Clausewitz, né? Que foi o sujeito no início do século que deitou as regras da guerra moderna, que dizia assim, território só pode ser ocupado. Né? Uma vez um território ocupado, ele é conquistado. Se um território não é ocupado, ele não é conquistado. E isso tem sido a norma deles desde a Primeira Guerra Mundial, na verdade. Então, o Iraque, o que é? Eles viram que o von Clausewitz não funciona. O Iraque está ocupado, né? Mas não é deles. Não é deles. O americano tem... A gente estava falando no intervalo. Porque isso foi antes da teoria das guerras de guerrilhas, né? Isso é uma teoria de guerra convencional, né? Não existe mais essa coisa de que agora ocupa território e toma conta. Então, o que pega o americano mesmo? O que pega o americano, eu acho que... Eu tenho um ditado que eu digo para meus clientes, que eu digo para mim todos os dias. 99% dos conflitos humanos são por mal entendido. Só 1% é má intenção. Né? As pessoas são confusas, não são más. Eu vi o George Bush falando, muitos americanos realmente acreditam de que exportar o way of life americano é uma bênção para as pessoas. Então, o americano, por exemplo, se trouxer o way of life dele para nós, ele vai dizer assim, mas como você não quer comer hambúrguer, cachorro-quente, não quer Apple Pie, como você não quer ganhar muito dinheiro, como você não quer tecnologia, como que você não pode querer essas coisas? Porque eles confundiram a evolução do Ocidente com a evolução deles. Né? Então, eles acham, por exemplo, que no Iraque eles realmente estão beneficiando as pessoas. E tem uma porção de americanos que está acreditando que ele é bom. Mas tem o Michael Moore, que eu gosto muito lá, que ele diz assim, pessoal, cadê os meus Estados Unidos? Cadê a minha América? A minha América não tem esse negócio de matar
matar pessoas e invadir território. A minha América é uma outra América, que tem outros valores, né? Então, o que eu acho é o seguinte, a América deu uma escapadinha, como um adolescente que deu uma escapadinha, né, e bateu o carro e roubou a carteira da mãe, mas uma hora vai ter que voltar, vai ter que aprender a respeitar o mundo. Então, eu acho que está sendo bom essa coisa do Iraque, está sendo bom no sentido que a gente está vendo, os americanos estão podendo ver que eles vão ter que trocar de consciência, trocar de alma e trocar de metodologia, né? Porque a metodologia que eles estão usando para o mundo é imperialista, é de domínio e não é mais a coisa hoje, né? Professor Belmiro, a gente pode dizer que é um novo Vietnã, um novo Afeganistão, como foi um pesadelo para os soviéticos, ou é uma coisa diferente? Outro dia eu vi uma análise interessante de tratando exatamente desses chamados falcões, né? Condoleezza Rice, Paul Volkovich, e dizia o seguinte, que a loucura deles tem mais método do que parece, né? Porque, na realidade, eles estão muito preocupados com a perda da Saudi Arábia. A Saudi Arábia é um regime corrupto, um regime que está agonicamente, né? Está se mantendo à custa de uma repressão horrorosa. Grande reserva de petróleo. E eles têm medo de perder a Saudi Arábia como sua grande base aliada, porque fora da Saudi Arábia ele não tem mais lugar para ir. Então, que o Iraque seria exatamente, a qualquer preço, seria essa alternativa. E que eles estão dispostos, eles estão sabendo que vai morrer gente lá, porque é exatamente isso. Quer dizer, os americanos, com licença do Hugo aqui, os norte-americanos, também não pode chamar que tem os canadenses, os mexicanos, né? Não, mexicano é centro-americano. Os metro-americanos, né? O metro-americano. Eles são muito divertidos, né? Eu, quando eu fui em março agora, um ex-professor meu me convidou para dar uma aula no grupo dele sobre qualidade de vida. Entre os níveis de qualidade de vida que eles achavam que nós devíamos adotar, estava a privatização. Eu digo, não entendo o que tem uma coisa a ver com outra. Ele disse, não, porque a privatização, uma empresa privada, eu digo, olha, eu vou te dar um exemplo. O Brasil acabou de gastar 1 bilhão e 900 milhões de dólares para poder levar a Ford para, não tem nada a ver com privatização, mas tem a ver com emprego industrial, para a Bahia, né? E a Ford gera menos emprego na Bahia do que o Grupo Olodum. Eu disse, bom, mas o que é o Grupo Olodum? Eu digo, bom, o Grupo Olodum é aquele grupo que bate batucada, tambor, percussão. E aí vou ser muito sincero, se me oferecesse um emprego na Bahia, entre passar 10 horas por dia numa fábrica da Ford, um calor desgraçado, um barulho desgraçado, e passar 10 horas por dia tocando tambor no Olodum, eu ia gostar do tambor. Ele olhou para mim assim, sabe uma coisa? Você enlouqueceu, meu amigo. Ele está absolutamente convicto que o bom é realmente essa história. Não, o emprego, a marmita, às 7 horas da manhã, a ética do trabalho e o espírito do capitalismo, a ética protestante e o espírito do capitalismo. Ele está convencido disso. E eles vão ficar muito tristes, vão morrer mesmo, porque esse negócio da guerra lá parece a história do Napoleão, né? O Napoleão, o único país do mundo que ele não dominou mesmo foi a Espanha. Nos outros países ele tinha uma certa ética da guerra. Quando ele ia para a Espanha, os caras entravam na taberna para jantar e eram envenenados. Saíam da taberna e eram esfaqueados. Andavam a arranjar uma namorada, quando estavam no melhor do namoro, levavam uma facada nas costas do amante da namorada. Então eles, depois de 10 anos, descobriram que não mandavam na Espanha. É o que está acontecendo com eles. Agora tem uma coisa que eu queria dizer, que o Napoleão também dizia uma coisa, né? Que todo homem que não conhece a história, ou que não respeita a história, está obrigado a revivê-la, né? O que eu vejo nessa, assim, num outro Mas o nível, Bush tem memória curta, hein? Tem. É muito curta. O que eu vejo ali é o seguinte, olha, é o célebre encontro do leste com o oeste, né? O ocidente com o oriente. Nós estamos adiando esse encontro do ocidente com o oriente desde o Império Romano, né? E agora chegou a vez, é a bola da vez. Agora, eu não vejo o oriente com o ocidente, eu vejo um mundo muçulmano com o nosso mundo ocidental, né? E agora essa é a divisão do mundo. Quer dizer, ou o mundo racha agora, ou a gente vai aprender a imiscuir esses dois mundos. Mas essa briga está desde o Império Romano. Lembra? O Império Romano foi dividido no ocidental e no oriental. E estamos até hoje nessa divisão. Quer dizer, eu acho que o que os americanos teriam que perceber mesmo é onde que eles estão mexendo. Eles estão mexendo numa veia histórica imensa aqui. E, na verdade, estão fazendo um favor para a gente, né? Já estão começando a promover esse encontro do Ocidente com o Oriente, que é inevitável, vai ter que acontecer um dia. Nós vamos ter que mesclar essas culturas. Essas culturas não vão mais poder existir separadas. Como, Negrão? Como? Vamos por partes. Com tolerância. Se eles têm todos os parâmetros de como o mundo deve ser, e aquele que não é dentro desse parâmetro é meu inimigo, é meu inimigo. Ou está louco, né, Belmiro? Está louco. Então, o
que diabo de integração pode existir? A única integração possível é o que falavam esses jovens neoliberais norte-americanos, que eles são imperialistas, sim. Vão a tomar o mundo e quem não estiver de acordo imporá a Pax Americana, ou American Pax, Pax em latim, não? Para lembrar do Império Romano. Então, gente, isso é o que está aos berros, aí só a gente quer escutar. O que passa é que a gente parece que não quer escutar porque me faz lembrar no Wesker, quando numa peça que se chama Raízes, o escritor inglês falava que pensar na bomba atômica era perigoso, porque se você pensava na bomba atômica, ia ter que fazer alguma coisa para que ela não explodisse. Aquilo mesmo, aqui fala norte-americano. Eu não estou contra todo os Estados Unidos, e você sabe disso. Eu sou um cara que tem uma influência, literatura, teatro, cinema, nem falemos, não? Que sou apaixonado. Mas a questão não se trata disso, se trata do que esse outro lado, o lado negro, poderíamos dizer, do Falcão, uma sociedade que eu mais ou menos não estou mal informado, 40% da economia é economia de guerra. Ou seja, a guerra sustenta Estados Unidos. Se não há guerra, Estados Unidos cai nos pedaços. Então tem que ter guerra, seja desde o governo, ou criar guerra em outro canto, ou criar guerra em qualquer lugar, porque do contrário a economia não vai. Mas eu acho uma coisa, será que não acontece com o mundo aquilo que tem que acontecer com casais? Olha, eu sou terapeuta de casal, né? E eu fico lidando com casais, brigando, cobras e lagartos de casal o dia inteiro. Você sabe quando é que um casal passa a viver muito bem e para de brigar? Quando os dois desistem de ter razão. Ninguém mais quer ter razão. Quando ninguém mais quer ter razão, não tem mais discussão. Só pode ter mistura, só pode ter fluência. Então, em casal, por exemplo, quando um fica discutindo, é porque um ainda tem a ilusão de que ele vai convencer o outro de alguma coisa. Mas quando você desiste de convencer as pessoas de alguma coisa, e está dizendo, eu não quero te convencer, eu só quero misturar os teus limões com os meus laranjas para ver que laranjada que sai. Né? Que é isso que faz o mundo girar. Então, eu acho assim, o Ocidente com o Oriente, os americanos conosco, todo mundo vai se dar bem, a hora que todo mundo perder essa vontade enorme que nós temos de ter razão. Porque quando você desiste de ter razão, você pode ver a resposta. Mas, infelizmente, nosso tempo está terminando e vamos esperar que o mundo siga um pouco os preceitos do professor Mário Negrão. Por hoje, o programa Cobras e Lagartos fica por aqui. Eu agradeço muito a sua audiência e a presença de vocês no nosso programa. Até a nossa próxima edição, na próxima semana.